Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, primeiramente eu vou pedir a vocês que dá uma forcinha aí, se inscreve no meu canal, né? Dá um like, deixa o like, aperta o sininho das notificações para todo vídeo que eu fizer, todo o conteúdo que eu postar aqui chegue até vocês e mais pessoas. Compartilhe também. Então pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui. Já tem um tempinho já que eu não gravo meu canal. Fiquei um pouco ausente. Mas eu tô sentindo falta de postar os conteúdos e também sentindo a necessidade de postar, de interagir com a galera. Então pessoal, eu tava refletindo aqui. Às vezes eu pra eu comentar alguma coisa, eu reflito muito. Eu busco muito a guia de Deus, entendeu? Busco muito a guia do Espírito Santo. E eu tava refletindo aqui e assistindo os vídeos que foram gravados daquela operação no Rio de Janeiro. E pessoal, pra ser sincero, eu fiquei de coração partido. Por quê? Eu tô ouvindo muita gente comentando que tem que fazer isso mesmo, que a polícia tem que agir. A polícia tem que agir para proteger e não para matar, né? Minha opinião é essa. Então, pessoal, a gente sabemos que tem muitas pessoas erradas no mundo, né? Que parte por um caminho obscuro, às vezes um caminho até sem volta, mas não quer dizer que isso dá o direito de autoridades ou de alguém ir lá e ceifar a vida daquelas pessoas, não, entendeu? Então, a gente fica às vezes vendo essa cena e meditando e pensando sobre a nossa segurança, né? Até onde isso vai. Por quê? Eu acredito que tem sim a justiça, a lei tem que, a lei tem que proteger. Agora, a minha opinião, essa é a minha opinião. Não estou afirmando nada, não estou falando nada. Mas não com violência. E o que deve fazer é, como eu já assisti o vídeo de muitas pessoas aí, muitas influências, muitas pessoas falando aí, a respeito das verbas do crime organizado, entendeu? O que eles têm que fazer é desarmar os lá de cima. Quando eu digo desarmar, não é só arma física, não. Eu digo desarmar de em questão de contrabando, em questão de muitas outras coisas. Vocês já sabem, né, o que eu quero dizer. Então tem que tirar o poder, porque são as pessoas grandes que estão à frente disso aí. E aí, eu vejo muita gente aí que está no poder, está na política, falando que, que jogando a culpa nos pobres, dizendo que os bandidos são os pobres, né? Que não trabalha, então, e parte para o crime, mas não. Os maiores criminosos são os que lá de cima. Lá de cima que eu digo é que tem altos patamares, tem condições financeiras boas, são os de coleirinho branco, os engravatados, como a gente vê, né? Agora, há poucos dias mesmo a gente viu o pessoal votando na Câmara dos Deputados uma PEC para blindar bandido, né? Porque é bandido, porque para blindar parlamentar, porque os parlamentares que hoje lá estão, alguns podem contar na mão, os que não usam a corrupção, né? Muitos lá
pregam, eu não sou corrupto, eu não sou aquilo, você não foi me achar com mala de dinheiro, não foi me achar no Petrolão, não foi me achar no Mensalão, mas tem outra, a gente vê, né, eu não estou afirmando nada porque eu não sou investigador, né, mas o que a gente vê, as filmagens aí, que a gente vê a reportagem aí, eles envolvidos, né, em rachadinha, envolvido em desvio de dinheiro, né, envolvido em tantas outras coisas que era para ser em benefício do povo, que era para ajudar o povo, e estão indo para a mão dos, né, dos corruptos. Então, e aí eu vejo, estava refletindo, analisando o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, essa semana. Então, como eu disse, a minha opinião é essa. A lei tem que existir, tem. A lei tem que ser cumprida, tem. Mas ela tem que agir com imparcialidade, né? E não abusar do poder que tem, da força que tem, para destruir os mais vulneráveis, né? E a gente vê, e aqui eu estou falando, meditando nas coisas espirituais. Jesus Cristo, quando foi crucificado, quem foi que estava ao lado dele crucificado também? Eram dois ladrões, né? Dois ladrões. Então, segundo a visão do homem, e até mesmo a lei de Deus, segundo a lei de Deus, a doutrina de Deus, eles estavam errados, né? Porque eles estavam praticando coisas ilícitas. Mas, quando Jesus Cristo tinha o poder para descer da cruz, para transformar tudo, mas ele não fez para dar um exemplo. E quando um deles questionou, o que Jesus Cristo falou para ele? Será que Jesus Cristo virou para ele e falou para ele, você é um bandido, você é um ladrão, você não merece o reino dos céus? Não, Jesus Cristo falou para ele, quando ele arrependeu, Jesus Cristo falou para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso, né? Então é assim que muda as pessoas, é assim que conserta as pessoas. Agora, não é na bala, não é na violência, não é na ignorância que vai mudar as pessoas, não. Aí eu vejo hoje muita gente fazendo política aí, falando, o amor, uma simples coisa que acontece, ele vem colocando o amor, né? Porque a pessoa às vezes prega o amor, mas o amor é a base de tudo. E não adianta ninguém querer inverter, querer modificar as coisas, porque o amor supera qualquer coisa. Qual é melhor? Viver em amor, harmonia ou em violência? Imagina comigo aí as mães daqueles que foram mortos, né? E nem todos que foram mortos ali, segundo levantamentos, eu não estou afirmando, mas segundo levantamentos que tiveram, depoimentos, nem todos ali eram criminosos. Como teve um vídeo de um pastor mesmo circulando, morreram filhos de evangélicos que nunca pegaram numa arma, nunca pegaram num fuzil, nunca pegaram em nada e morreram, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter lei? Tem. Agora, o que eu quero dizer é a forma de aplicar essa lei. Será que é sair por aí dando tiro para qualquer lugar? Ali, no meio dessa operação, morrem pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com a situação. Entendeu? Então, tem que ter prudência. Deus, as pessoas que tinham prudência, Deus dava a eles poder, mas eles não agiam de qualquer jeito. Então, a minha opinião é essa. E aí a gente vê, né, as mães chorando, porque uma mãe, eu já ouvi muita gente falando, a criação vem de casa, realmente. O pai tem o dever de educar e doutrinar o filho. Mas quantos que eu conheço que eram doutrinados, eram aconselhados, vivia sobre a doutrinação dos pais, não faltava nada, e quando deixaram de estar sobre o poder dos pais,
que foram para o mundo nem voltaram mais para ver os pais, né? Foram para a vida errada. E será que são os pais deles que são culpados? Então as pessoas, eu peço que as pessoas se conscientizem, pensem bem no que elas falam, porque eu vejo aí muita gente falando que a maior culpa, a culpa é dos pais, que deixou os filhos daquela forma. Nem sempre, às vezes sim, tem pai que ele é relaxado, tem pai que às vezes ele deixa o filho de qualquer jeito, ele não doutrina o filho, não corrige o filho, e aí o mundo vai corrigir. Mas nem sempre acontece de ser culpa dos pais. Então as pessoas têm que prestar atenção, a pessoa tem que prestar atenção no que elas falam, prestar atenção no que acontece, porque não julgar, todo mundo julga. Agora viver a prática, viver o certo, são poucos, né? E o que aconteceu lá é coisas que é de se lamentar. Será que Jesus Cristo, quando ele andou na terra, ele deu exemplo, foi para as pessoas tirar a vida dos outros? Foi para as pessoas agir com as próprias mãos? Não, ele pregou, ele veio e pregou arrependimento. E as pessoas têm condições sim de mudar, as pessoas têm condições sim de se transformar, né? Porque Jesus Cristo deu exemplo e ele deixou uma transformação para que ela aconteça. Agora basta se arrepender, mas as pessoas hoje não. A pessoa, em vez de eles olhar para Cristo, olhar para a salvação, eles estão olhando só para a condição financeira, estão olhando só para o dinheiro. Hoje em dia é normal, se a pessoa tem dinheiro, ele não tem erro, segundo a imaginação das pessoas. E é o contrário, né? Então na mente das pessoas hoje, o que eles bajulam, o que eles apoiam, o que eles apoiam são pessoas ricas. Mas as pessoas ricas têm tudo e não tem nada, muitas delas, né? É o que a Bíblia mesmo diz. Tem tudo e não tem nada. Porque às vezes riqueza, tem bens materiais, mas são vazios espiritualmente, Espírito Santo, né? São vazios das coisas de Deus. Então, eu vejo muita gente aí culpando, falando, é o atual governo que é culpado porque ele apoia bandido. Ele não apoia bandido, ele simplesmente respeita o direito dos outros, porque não foi ele que deu a vida para ninguém, para ele estar tirando a vida, né? Então ele respeita a dádiva que Deus deu, que é a vida. Agora, e aí eu vejo muita gente culpando ele. Mas será, eu só peço a vocês fazer uma reflexão aí. Será que o atual presidente, eu para ser sincero, eu não tenho partido. Eu apoio aquele que tem boas intenções, que tem bons projetos para, para ajudar o povo, em prol da população, ajudar o mais vulnerável. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão. Será que foi o atual presidente que armou a população? Ficou liberando arma e a reveria para torta e direita? Pessoas que nem têm condições psicológicas boa portando uma arma, usando uma arma. Então, antes de você julgar, reflitam isso. Reflitam isso. Antes de vocês apontar o dedo para alguém e culpar alguém, reflitam nisso aí, né? Porque o que mais tem hoje em dia é pessoas pregando Deus, pátria, família, liberdade, mas só na fala. Só na fala. Porque na prática agem diferente. Na prática vive fazendo arminha, armando as pessoas, tratando as pessoas mal, com violência, com desrespeito. Será que eles estão acima das coisas divinas? Então é isso aí. Em breve, na próxima oportunidade, estarei postando mais conteúdo aí. Curte, compartilhe e não vai custar nada. Até mais.